Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje a gente vai começar a conversar sobre o que é o português jurídico. Primeiramente, é importante a gente conceituar comunicação para então chegarmos à definição do que seria e do que é o português jurídico. Bom, a comunicação é o ato de comunicar-se, é o ato de transmitir mensagens para um ou mais interlocutores através de signos, através da língua ou da linguagem. A língua é o conjunto de regras que facilitam a linguagem. Por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola é o conjunto de regras gramaticais para que o homem faça o uso da linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente está falando sobre a forma de expressar a língua. A linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal é a nossa linguagem escrita, a nossa linguagem falada, a linguagem dos sinais utilizada nas libras ou em outros idiomas de sinais, e a linguagem não verbal é a linguagem do nosso corpo, é a linguagem que é feita através de expressões faciais. Quando, por exemplo, nós estamos numa discussão mais acalorada com alguém e a gente cruza os braços, a gente está deixando claro para aquela pessoa: olha, não estou gostando do que você está falando ou do tom que você está falando. Isso é a linguagem não verbal. A linguagem também se divide em formal e informal. A linguagem formal é aquela linguagem que a gente usa quando está conversando com um desconhecido ou quando estamos fazendo uma palestra ou assistindo uma palestra. A linguagem informal é a que a gente usa no dia a dia, com expressões coloquiais, é a linguagem que a gente utiliza na nossa casa, com os nossos amigos. Existe também as linguagens técnicas, que é aí que entra o português jurídico ou a linguagem jurídica. Quando eu falo de linguagem técnica, eu quero dizer uma linguagem que utiliza expressões específicas, palavras específicas para determinados assuntos. Existe a linguagem técnica médica, existe a linguagem dos engenheiros, existe a linguagem da arquitetura, existe a linguagem artística e existe a linguagem jurídica. A linguagem jurídica é uma linguagem técnica, clara, precisa, objetiva. É a linguagem utilizada pelos operadores do direito. É a linguagem utilizada pelo graduando na faculdade de Direito, pelo advogado, pelo magistrado, pelos servidores públicos. Todos os operadores do direito, eles utilizam o português jurídico e a linguagem jurídica, que nada mais é do que a aplicação das regras gramaticais da nossa língua portuguesa para comunicar-se no meio jurídico. Ficou alguma dúvida sobre o conceito de português jurídico? Deixa aqui embaixo nos comentários, já clica em gostei e até o próximo vídeo.